Título 5, capítulo único, dos deveres. São deveres do servidor: exercer com zelo e dedicação suas atribuições, manter-se atualizado nos conhecimentos exigidos para o exercício de suas atribuições, agir com perícia, prudência e diligência no exercício de suas atribuições, atualizar quando solicitados seus dados cadastrais, observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, levar ao conhecimento da autoridade superior as falhas, vulnerabilidades e as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo público ou função de confiança, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assunto da repartição, ser leal às instituições a que servir, ser assíduo e pontual ao serviço, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses previstas em lei ou regulamento, tratar as pessoas com civilidade, atender com presteza, o público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, os requerimentos de expedição de certidões para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, as requisições para a defesa da administração pública. Título 6. Do regime disciplinar, capítulo 1, das responsabilidades. O servidor responde penal, civil e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. As sanções civis, penais e administrativas podem cumular-se, sendo independentes entre si. A responsabilidade administrativa do servidor é afastada no caso de absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria, com decisão transitada em julgado. A responsabilidade administrativa perante a administração pública não exclui a competência do Tribunal de Contas prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal. A responsabilidade penal abrange crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente pode ser liquidada na forma prevista no artigo 119 e seguintes, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles tem de ser executada na forma da lei civil. A responsabilidade perante o Tribunal de Contas decorre de atos sujeitos ao controle externo, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal. A perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria determinada em decisão judicial transitada em julgado dispensa a instauração de processo disciplinar e deve ser declarada pela autoridade competente para fazer a nomeação. A responsabilidade administrativa, apurada na forma desta lei complementar, resulta na infração disciplinar cometida por servidor no exercício de suas atribuições, em razão delas ou com elas incompatíveis. A responsabilidade administrativa do servidor, observado o prazo prescricional, permanece em relação aos atos praticados no exercício do cargo, após a exoneração, após a aposentadoria, após a vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável, durante as licenças, afastamentos e demais ausências previstos nesta lei complementar. A aplicação da sanção combinada à infração disciplinar decorre da responsabilidade administrativa sem prejuízo de eventual ação civil ou penal, do ressarcimento ao erário dos valores correspondentes aos danos e aos prejuízos causados à administração pública, da devolução ao erário do bem ou do valor público desviado nas mesmas condições em que se encontravam quando da ocorrência do fato, com a consequente indenização proporcional à depreciação. Capítulo 2. Das infrações disciplinares, seção 1. Das disposições gerais.
A infração disciplinar decorre de ato omissivo ou comissivo, praticado com dolo ou culpa e sujeito o servidor às sanções previstas nesta lei complementar. As infrações disciplinares classificam-se para efeito de cominação da sanção em leves, médias e graves. As infrações médias e as infrações graves são subclassificadas em grupos na forma desta lei complementar. Para efeitos desta lei complementar, considera-se reincidência o cometimento de nova infração disciplinar do mesmo grupo ou classe de infração disciplinar anteriormente cometida, ainda que uma e outra possuam características fáticas diversas. Entende-se por infração disciplinar anteriormente cometida aquela já punida na forma desta lei complementar. Seção 2. Das infrações leves. São infrações leves: descumprir dever funcional ou decisões administrativas emanadas dos órgãos competentes, retirar sem prévia anuência da chefia imediata qualquer documento ou objeto da repartição, deixar de praticar ato necessário à apuração de infração disciplinar, retardar indevidamente a sua prática ou dar causa à prescrição em processo disciplinar, recusar-se, quando solicitado por autoridade competente, a prestar informação de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições, recusar-se injustificadamente a integrar comissão ou grupo de trabalho ou deixar de atender designação para compor comissão, grupo de trabalho ou para atuar como perito ou assistente técnico em processo administrativo ou judicial, recusar fé a documento público, negar-se a participar de programa de treinamento exigido de todos os servidores na mesma situação funcional, não comparecer quando convocado à inspeção ou perícia médica, opor resistência injustificada ou retardar reiteradamente e sem justa causa o andamento de documento, processo ou execução de serviço, a prática de atos previstos em suas atribuições, cometer a servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e em caráter transitório, manter sob sua chefia imediata, em cargo em comissão ou função de confiança, o cônjuge, o companheiro ou parente por consanguinidade até o 3º grau ou por afinidade. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Perturbar sem justa causa a ordem ou a serenidade no recinto da repartição. Acessar, armazenar ou transferir intencionalmente, com recursos eletrônicos da administração pública ou postos à sua disposição, informações de conteúdo pornográfico ou erótico ou que incentivem a violência ou a discriminação em qualquer de suas formas. Usar indevidamente a identificação funcional ou outro documento que o vincule com o cargo público ou função de confiança em legítimo benefício próprio ou de terceiro. Seção 3. Das infrações médias. São infrações médias do grupo 1. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, ausentar-se do serviço com frequência durante o expediente e sem prévia autorização da chefia imediata, exercer atividade privada incompatível com o horário de serviço, praticar ato incompatível com a moralidade administrativa, praticar o comércio ou a usura na repartição, discriminar qualquer pessoa no recinto da repartição com a finalidade de expô-la à situação humilhante, vexatória, angustiante ou constrangedora em relação a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo, estado civil, trabalho rural ou urbano, religião, convicções políticas ou filosóficas, orientação sexual, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, por ter cumprido pena ou por qualquer particularidade ou condição. São infrações médias do grupo 2. Ofender fisicamente a outrem em serviço, salvo em resposta à injusta agressão ou em legítima defesa própria ou de outrem. Praticar ato de assédio sexual ou moral. Coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se à associação, sindicato, partido político ou qualquer outra espécie de agremiação.
exercer atividade privada incompatível com o exercício do cargo público ou da função de confiança, usar recursos computacionais da administração pública para intencionalmente violar sistemas ou exercer outras atividades prejudiciais a sites públicos ou privados, disseminar vírus, cavalos de Troia, spyware e outros males, pragas e programas indesejáveis, disponibilizar em sites do serviço público propaganda ou publicidade de conteúdo privado, informações e outros conteúdos incompatíveis com os fundamentos e os princípios da administração pública, repassar dados cadastrais e informações de servidores públicos ou da repartição para terceiros sem autorização. Permitir ou facilitar o acesso de pessoa não autorizada mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outro meio, a recursos computacionais, sistemas de informação ou bancos de dados da administração pública, a locais de acesso restrito.